A linha da vida é como uma estrada. É um caminho que segue adiante e que te leva para algum lugar. Essa metáfora serve para todos os tipos de histórias. Representa o caminhar de uma pessoa, de uma família ou de uma cidade. No caso de uma cidade, geralmente seu percurso começa por caminhos precários, em um tempo em que era preciso desbravar o presente para imaginar o futuro. Assim começa a história de Nova Lusitânia. Nos anos de 1930, os pioneiros João Batista Moreira, Teodoro Cardoso Pereira e Sebastião Pedro da Silva e suas famílias, algumas muito numerosas, chegaram por aqui e formaram pequenas vilas. Essas vilas foram crescendo e se unindo umas às outras, formando assim o povoado de Cabajá. O nome é esse mesmo, Cabajá. O primeiro e curioso nome da localidade tem uma explicação. E este senhor de 80 anos sabe exatamente o motivo. Por que o nome era Cabajá? É porque a cidade mais próxima naquela época era Monte Aprazível. Então os caras iam de carro de boi, buscar pinga lá em Monte Aprazível. Chegava aqui e falava, vai Cabajá. E ficou com esse apelido. História que tem em Nova Lusitânia. Mas as pessoas gostavam desse apelido ou era pejorativo? Não, pejorativo, eles não gostavam. Cabajá não é bom não, né? Parece que por aqui todos os moradores mais antigos conhecem essa história. Ficou Cabajá porque eles iam buscar pinga e trazia na carroção, aqueles carroção que parece carroça, mas só que é maior do que a carroça, né? Com 2 boi, trazia as caixas de bebida, né? Então, vinha as pingas e os cachaceiros falavam, vai acabar já. Que ia acabar já, aquela pinga acabava logo, né? Então ficou Cabajá. Pelo que dizem, não eram apenas as bebidas alcoólicas que acabavam rapidamente, mas os itens de necessidade básica também. Percebia-se então a necessidade de uma estrutura melhor para o povoado. A comunidade já sentia a falta de igreja, de escola e também de um comércio mais forte. Nesta época surgiram as olarias, que geravam postos de trabalho, e as famílias praticavam a agricultura de subsistência, com plantações de milho, arroz e café, e também pastos para a criação de gado, com foco no fornecimento de leite. Alguns fundadores doaram terras para a construção da primeira capela, e também já chegavam famílias de outros estados brasileiros e até de outros países, como as de origem portuguesa. O que se via então era uma comunidade que estava crescendo rapidamente e que precisava ter esse movimento reconhecido. E foram os portugueses que chegaram mais por aqui. Tanto é que a rua principal ali é Lisboa, Rua Lisboa. Naquela época, quando nós chegamos aqui, tinha mais olarias e café. Isso aqui era uma vilinha que tinha o apelido de Cabajá. Só tinha uma igrejinha ali na frente. O povoado virou distrito de Gastão Vidigal e em 1964 foi elevado à categoria de município. O nome Nova Lusitânia foi escolhido também como uma homenagem aos lusitanos, ou portugueses, alguns entusiastas dessa evolução. Inclusive, o brasão de Nova Lusitânia possui o escudo ibérico, usado por Portugal na época do descobrimento do Brasil. Agora, o município, sim, estava pronto para se desenvolver. Meus pais são baianos, vieram para trabalhar na lavoura. O meu pai veio para trabalhar arrancando toco, fazendo cerca, naquela lida que tinha do trabalho de antigamente. E minha mãe veio para lavar e cozinhar para eles, a família Gama, muito tradicional aqui a família Gama. E eles vieram nessa oportunidade de trabalhar na lavoura e a minha mãe de fazer esse papel para eles. A lavoura, principalmente que eu trabalhei aqui, lavouras de algodão.
conseguir alguma coisinha na vida, comprar um sitinho, criar família com lavoura de algodão. Principalmente era o algodão. O algodão aqui no começo valia ouro, né? Aqui no começo o algodão valia ouro. Você plantava um alqueire de algodão, conseguia comprar terra. Com o passar dos anos, a educação virou um dos destaques do município. E a pintura no muro da escola faz referência a um dos grandes educadores que passaram pela cidade, Natal Barreto, um professor que vinha de Araçatuba em um Fusca e acolhia seus alunos como se fossem filhos. O professor Natal Barreto, no início do povoado de Nova Lusitânia, ele sentiu a necessidade de educar as nossas crianças. Então ele voluntariamente veio da sua cidade de Araçatuba, todos os dias com o seu automóvel, vinha dar aula para as crianças. Aí, como forma de homenageá-lo pelo seu esforço, a creche atualmente, o Centro de Educação Infantil, leva o seu nome. Aí ao longo do tempo, creio que pelo amor que ele tinha por esse povoado, ele passou a fixar a residência aqui em Nova Lusitânia. Se for ver algumas fotos antigas, também tem a sua residência. Em Nova Lusitânia, além de Natal Barreto, muitos professores fizeram história. O crescimento da cidade também é resultado da dedicação de quem prepara as crianças para o futuro. A educação pode mudar a vida de uma pessoa completamente. Se ele estudou, se ele se aprimora como ser humano, como pessoa, ele acredita em melhora, ele acredita que pode ajudar. Esse ajudar, ele se estende à família, à comunidade, e a educação é isso, é fazer com que a pessoa seja melhor. E a alfabetização, ela vindo daquela parte, desde o infantil ali, quando ela se tornar um adolescente ou um adulto, ela vai ter uma consciência melhor do mundo, ela vai ter uma consciência melhor da responsabilidade que ela tem no mundo, ela vai ter uma consciência melhor do que pode provocar as coisas nocivas à saúde. E quando a gente encontra um ex-aluno e fala, professora, eu venci, é muito gratificante, porque você sabe que seu trabalho realmente valeu a pena. Alunos que viraram adultos, que venceram na vida e que ajudaram Nova Lusitânia a se desenvolver, transformaram a cidade com o passar dos anos. Mas para quem não teve a oportunidade de frequentar a escola, a educação apareceu de outras maneiras, como para o seu Zé da Mana, que foi vereador e vice-prefeito na cidade. E gostei muito da política, porque eu nunca estudei, nunca precisar de um diploma de uma escola, eu não tenho. A minha escola foi a política. E eu gostei muito. A gente sofre, padece, mas foi uma lição para mim. A minha escola maior da vida foi a política. Cada um, à sua maneira, deu a sua contribuição para o crescimento de Nova Lusitânia. Hoje, o município tem economia forte e fornece mão de obra para várias cidades da região, principalmente com a chegada da cultura da cana-de-açúcar. Mesmo avançando rumo ao futuro, algumas histórias do passado se mantêm intactas. Entrar no passado de Nova Lusitânia é também mergulhar em experiências fantásticas que muitos moradores viveram, mas que nunca puderam comprovar, que guardaram apenas aqui, na memória. Por exemplo, dizem que há muitas décadas, seres folclóricos, como a mula sem cabeça e até o lobisomem, viviam por aqui. Falava que gente virava lobisomem, né? Naquele tempo, né? A gente, criança, a gente acreditava, né? Os mais aí contavam aquelas historinhas, a gente acreditava tudo. Mula sem cabeça. Então a gente tinha medo, né? Qualquer um barulhinho, a gente falava, ai, é a mula sem cabeça. Ai, é o lobisomem. E as criançadas, saía correndo um atrás do outro. A senhora nunca viu o lobisomem?
Não, eu nunca vi não, eu ouvia falar, né? Outra história fantástica foi vivenciada por esta mulher, que sempre morou na zona rural de Nova Lusitânia e que diz ter visto uma luz misteriosa que anda pelo local. Nós olhamos assim, tipo assim, igual tá aqui, pro lado da mata. Das árvores do rio, né? Aí apareceu aquela luz, tipo assim, cor-de-rosa forte. Uma luz desse tamanho assim. Dali a pouco ela ficou fluorescente assim, ó, e apagou. E apagou. A única lembrança que eu tenho assim, esse dia eu fiquei com medo. Que daí ela foi pra casa dela, eu fui pra minha e eu vim, ó, correndo. O que será que era, hein? Ah, geralmente as pessoas sempre falam, né, que sempre vê uma luz. Essa luz eu não sei o que significa. Medo, 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 medo. Hoje a gente tem que ter medo de pessoas vivas. Aí as pessoas ficavam rezando, fazia aquelas rezas, fazia negócio de simpatia, essas coisas eradas assim, para espantar a mula sem cabeça. E lobisomem também, lobisomens que comia cachorrinho, né? Novo, quando às vezes tinha as cadelas dava cria, tinha cachorrinho, diz que se eles chegavam assim, eles diz que comiam, né? Os bichinhos assim novos. Então diz que era uma coisa assustadora mesmo, né? O povo falava. Memórias desse passado fantástico jamais serão apagadas. Mas ainda que todas estas histórias fossem reais, elas não impediam que os moradores da zona rural enfrentassem as estradas de terra à noite até a cidade em busca de diversão. Todo mundo se arrumava, as mulheres pegavam o seu sapatinho, ponhavam numa sacola, ia de chinelo, porque era estrada de terra, não tinha asfalto, né? Às vezes aqueles carros passavam perto da gente, fazia poeira, né? E aí nós ia, aquela turma a pé, para Lusitânia. Ai, era bom demais, era gostoso. E chegava lá, às vezes tinha quermesse, às vezes era um parque, às vezes era um circo. Ai, mas era gostoso. Mas só que a gente andava para toda parte, a gente à noite saía com a lamparina, às vezes a mãe ficava doente, às vezes ganhava neném. A gente saía com a lamparina nos vizinhos, né, para contar para os vizinhos, para chamar os vizinhos para vir pedir ajuda. Então saía com a lamparininha acesa, não tinha nem farolete, não tinha, né? Alguns costumes que se acabaram com o tempo, por aqui se mantêm fortes, como a Folia de Reis, que todos os anos é recebida com festa no sítio do senhor Emiliano. Então todo ano eles passam aqui na minha casa, dou almoço, dou um bezerro, uma bezerra, sempre eu colaboro, né? E eu gosto muito, porque eu sou devoto de Santo Reis, eu gosto do canto deles, né? Eu acho muito bonito. No passado, as estradas de terra. No presente, os caminhos de asfalto. O salto no tempo transformou o cenário, mas não apagou as histórias vivenciadas. Só que algumas características nunca mudaram por aqui, como a tranquilidade do município. Nova Lusitânia é um lugar maravilhoso. Aqui é todos amigos, é gente boa. Aqui não chegou ladrão, não chegou nada ainda não. A gente vive a mil maravilhas aqui em Nova Lusitânia. Então é tranquilo, você deita, você dorme. Outro dia eu dormi com a janela aberta da sala, que eu nem sabia que estava aberta. No outro dia que eu fui puxar a cortina, a janela aberta. Primeiro existiam umas briguinhas antigamente, no tempo mais da ignorância, mas agora, graças a Deus, é uma cidade calma. É difícil a pessoa vir aqui morar e não gostar. Eu sou uma apaixonada por esse lugar. Eu amo Nova Lusitânia. E Nova Lusitânia gosta de receber as pessoas. E graças a Deus isso é feito de forma muito organizada. O comércio servindo, a polícia militar, a polícia civil fazendo a segurança e todos nós interagindo e trabalhando num só comum, que é o bem de todos. Nova Lusitânia é uma cidade de pessoas de fé. Um município festeiro, animado e, acima de tudo, de um povo receptivo e acolhedor. É uma cidade que ela conta a história por si só com seus moradores, tanto é que todas as vezes
que temos a oportunidade de reunir amigos, todas as vezes que a gente recebe visitantes de fora. Temos muito orgulho de contar a história da nossa cidade, das pessoas que aqui nasceram e até hoje têm o prazer de viver, né? A minha infância foi toda aqui e eu guardo muitas lembranças boas, né? Dos meus avós, da escolinha e dos amigos de infância. Eu acredito que vai ser impossível esquecer. Já tenho sepultado meu pai aqui no cemitério, já 3 irmãos, e eu também daqui do sítio, eu quero ir lá para o cemitério de Nova Lusitânia. Mas vai demorar ainda, né? Aí é Deus que sabe, né? Mas o senhor pensa em mudar daqui ou não? Não, daqui pro cemitério. Vai demorar ainda. Não, não tem pressa. Pode, isso aí vai acontecer, mas não tem pressa não. Terra de gente bem-humorada, de riso fácil. Nova Lusitânia valoriza seu passado. Mas, acima de tudo, entende que os caminhos se modificam no decorrer da história. E para quem viu a evolução do tempo, o sentimento se resume em apenas uma palavra. Para todos eles, viver em Nova Lusitânia significa gratidão. Eu casei, aqui eu criei meus filhos, aqui hoje eu vejo tudo realizado, né? Só encontrei coisa boa. Lusitânia foi um presente, então, para o senhor? Foi um presente. Um presente de Deus para a minha vida.